Olá, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir desculpa porque eu gravei isso quando eu acabei de acordar. Minha voz vai estar um pouco fodida e minha voz esse dia está falhando muito, acho que por causa da minha idade. Então, se isso acontecer durante o vídeo, por favor, ignora. Prazer, eu sou RL e esse vídeo não é sobre a história de FNAF. Não exatamente. Foi só um clickbait absurdo pra fazer tu clicar nele. Então, o que é sobre o vídeo? É uma crítica bem forte ao que FNAF se tornou. Assiste aí pra entender. Eu sempre amei muito FNAF desde 2016. Eu assisti até o filme recentemente, pra ser sincero, eu gostei. Mas aí você pergunta, Se você era tão fã de FNAF, que crítica você quer fazer? eu acho que essa imagem resume tudo. A história de FNAF, entre várias aspas, ficou uma merda pelo simples fato de que o Scott provavelmente nunca definiu uma lore em si. Provavelmente o Scott só queria fazer um jogo de terror sem compromisso, mas aí pediram uma sequência e o Scott fez, e assim por diante. Porque, sem meme, a história de FNAF é uma bagunça que não se explica. Mas vamos tentar falar disso detalhadamente. Mas antes queria dizer que eu posso falar alguma merda aqui, já que eu parei de acompanhar a FNAF há um tempo. E eu vou falar o que eu me lembro, tipo, de umas épocas atrás. E o que eu pesquisei aqui, que sinceramente não foi muito. Então, se eu falar algo errado aqui, me corrijam nos comentários, por favor. Bom, se você é um fã de FNAF, você já sabe como ele foi criado. Mas nem todo mundo do fandom sabe nem tem a obrigação de saber. Mas eu vou explicar. Pra quem não sabe, Scott Calton é cristão, o que levou ele a fazer um jogo chamado Cheapers and Sons. Cheapers e tá aparecendo aí na tela, eu não vou pronunciar isso. Porém, falaram pra ele que o jogo era bastante assustador. Os personagens pareciam de um jogo de terror. Então, baseado nesses comentários negativos, Scott teve uma ideia. FNAF 1, vulgo um dos meus FNAFs favoritos, era um jogo bem básico, sem muita lore, você tinha duas portas, 100% de bateria, câmeras e robôs assassinos. O jogo consistia em você ser um guarda noturno, olhar as câmeras e fechar a porta quando os robôs assassinos se aproximarem. E esses robôs são Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy. E um urso dourado que não conhecemos ainda, que parece bastante com Freddy. E além disso, em todas as noites o telefone tocava. Na maioria das vezes era uma pessoa que vamos chamar de Phone Guy. Ele te ligava para te dar dicas e às vezes contar um pouco da lore do jogo. Alô, alô, alô. Eu queria falar uma coisa pra você que pode acabar te ajudando no seu primeiro dia. Eu meio que já trabalhei como um guarda noturno antes de você. Na verdade, eu terminei minha semana há pouco tempo. Eu sei que vai parecer meio desconfortável, mas não tenho por que se preocupar. Você vai ficar bem. Então, vamos focar em você passar da sua primeira semana. Bom, tem uma introdução de boas-vindas da empresa que eu tenho que ler. É meio que um protocolo, sabe como é?
Deixa eu ver. Seja bem-vindo a Freddy Fazbear Pizza, um lugar mágico para crianças e adultos, onde diversão e fantasias ganham vida. Mas bom, lembra que eu disse que na maioria das vezes era o Phone Guy que te ligava? Então, tem uma ligação que não é ele falando. Isso é bem esquisito, porque antes dessa ligação, o Phone Guy nos liga falando com um tom de voz meio estranho, como se estivesse desesperado. E no fim dessa ligação, ouvimos algo como se parece com um jump scare. E um detalhe aqui na edição, não sei se você vai colocar isso no vídeo ou não, eu não sei o que deu em mim no roteiro, mas é porque eu adaptei essa parte. Porque o que tá escrito é: isso é bem estranho, porque antes dessa ligação é estranha, o Phone Guy nos liga falando meio estranho, como se tivesse desesperado. No fim dessa ligação, ouvimos algo estranho. Que porra é essa, RL? Tu tava drogado quando fez essa merda? Oh, hello. Hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Agora eu vou sair um pouco do personagem, mas foda-se. Tudo que eu tava fazendo agora atrás é explicar como se eu estivesse dentro do jogo. Tanto que eu citei o Golden Fred como Urso que Dourado, que não conhecemos o nome ainda. Porque eu tô tentando imergir um pouco assim no jogo. E agora eu vou falar mais por fora mesmo. Lembra que eu disse que o Phone Guy contava alguma coisa das lores? Ele fala que os animatronics estão atrás da gente pra nos colocar em um traje, mas isso é desmentido quando fala que os animatronics estão atrás da gente por nos confundir com o William Afton, que é o verdadeiro assassino das crianças. Bom, eu contei um pouco de FNAF 1 pra vocês poderem ver a ideia inicial da franquia. E nesse tema eu vou apontar todos os acertos e erros que FNAF já cometeu. Então vamos começar com os acertos. Eu amo a jogabilidade de FNAF. Tem alguns que eu realmente acho que são meio difíceis, mas com o tempo você se acostuma. Programação foi uma coisa que o Scott nunca errou, na minha opinião. Outra coisa que eu sempre falo e vou falar em vídeos assim é design. Eu sou designer gráfico, mas tipo, não muito avançado, mas eu sempre gosto de reparar em designs em geral. E eu adoro ver esse tipo de coisa, mas enfim. Eu amo o design de todos os animatronics até o 6, porque eu acho que depois do 6 deu uma decaidinha assim, mas tipo assim, alguns continuam muito foda. Tipo do Sandrop, esse animatronic maravilhoso. Mas enfim, um dos meus designs favoritos de FNAF é a Puppet, já que ela não precisa ter milhões de dentes nem garras assustadoras.
Um dos meus designs favoritos de FNAF é a Puppet, já que ela não precisa ter milhões de dentes nem garras assustadores. Quem jogou FNAF 2 sabe o que era medo de verdade quando a caixa da Puppet estava aberta e você podia morrer a qualquer momento. Por onde eu começo? O Scott parece que não sabe roteirizar as coisas. Eu tenho certeza que o plano dele era fazer FNAF como apenas um jogo de terror point and click sem muito trabalho. Primeiramente, por favor, ignore o ruído aqui que é o ar-condicionado, mas enfim, tô interrompendo aqui no meio da edição pra falar que isso aqui que eu falei foi sacanagem, tá? Eu meio que me expressei errado quando eu falei sem muito trabalho, eu quis dizer sem pensar na lore, tá? Não tô falando que FNAF é um jogo fácil de fazer. Pra quem é programador, é. Mas tipo, se você for tentar fazer FNAF do zero, você não vai conseguir porque você tem que programar uma IA pro jogo, tá? Uma IA básica, mas tipo, é uma IA de qualquer jeito. Mas como você explica as mini dicas de lore, não sei o que lá? Olha, talvez ele tenha feito isso pra não parecer um jogo vazio. Suicide if you ever try to let go. Ele tinha que colocar algo no mínimo pra não virar um jogo sem sentido, o que acabou virando com o tempo. Ai, mas o cara do telefone... Tal cara do telefone que nunca mais foi citado na história desse jogo. A gente nem sabe o nome dele. Ai, mas tem uma teoria de FNAF que Exatamente, apenas uma teoria. É o que o FNAF tem se sustentado desde sempre. E isso me irrita bastante, porque ele faz com que a fanbase seja completamente desunida. Eu acredito que o William Afton é um glitch trap. Nada a ver, o Glitch Trap é o Michael. A senhora Afton é a Balora. Vamos ficar longe desse cara. Sim, ele é estranho. Ai meu caralho, o que eu tô fazendo da minha vida? Uma coisa que eu vejo o fandom fazendo bastante é levar esses vídeos aqui como verdade absoluta. E esse aqui principalmente. Agora outra coisa. Esse aqui não se encaixa muito com um erro, mas sim com uma coisa que me irrita e o fato de que a ordem dos jogos são completamente fodida. Tipo assim, era legal até o 4 mais ou menos. Depois de um tempo ficou meio chatinho. Tanto que eu disse que eu não vejo muita coisa de FNAF faz tempo. Então eu vou tentar lembrar aqui. Mas até onde eu saiba, na ordem cronológica, o primeiro FNAF é o Sister Location, depois o 4, aí o FNAF 2, FNAF 1, FNAF 3 e FNAF 6. Eu acho. Isso aqui não é nenhuma afirmação, tá? Porque eu realmente não lembro a ordem cronológica certa de FNAF, eu só tentei acertar. E sim, eu contei só até o 6 porque depois do 6 deu uma decaída legal. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth.
if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Essa seria uma das últimas coisas que veríamos de FNAF, até porque aqui o jogo se encerra num diálogo bonito e perfeito, onde praticamente tudo foi queimado. Inclusive FNAF tem uma pira com fogo que eu nunca vou entender, e que praticamente os animatronics já eram, não tinha mais o que fazer. Os livros acho que já estavam sendo lançados nessa época, eu acho, não tenho certeza, pelo amor de Deus. E como eu posso dizer? Então o máximo que dava pra fazer era uma espécie de FNAF alternativo com a história dos livros. Porém, tinha um problema. Realmente se encerrou com um final perfeito, entre aspas, porque acabou num discurso lindo e os animatrônicos tinham tudo ido pro brejo. Mas desde o começo desse vídeo eu tô falando sobre a história de FNAF e a minha crítica a essa bosta. Esse final foi muito bom, porém ele não podia ser um final. Ainda tinha muita coisa para ser explicada. Ou seja, ou eles lançavam novos livros canônicos com o jogo, lembrem bem dessa parte em específico, porque eu vou já criticar isso. Ou eles lançavam novos jogos, porém, como eu disse, isso foi mais que uma bela finalização. Então, como eles iam completar a história do jogo com aparentemente o jogo já finalizado? Dezembro de 2021 foi quando foi lançado o FNAF Security Breach, o primeiro jogo 3D de FNAF. Ok, o primeiro jogo 3D de FNAF em que você podia andar. Ô caralho, tu nem é 3D? E muito menos pode andar, tá só um esquema de imagem fudido. FNAF Security Breach era praticamente uma nova história de FNAF, já que tínhamos um novo protagonista, uma nova antagonista e um novo cenário. Ia ter uma nova equipe de produção, sim, provavelmente você já sabe, mas caso você não saiba, FNAF não é mais administrado pelo Scott Calton. Eu sei que depois do FNAF 6 não foi lançado o Security Breach diretamente, tanto que eu acho que o FNAF Security Breach é o FNAF 9, eu acho, mas dane-se, eu quero ir direto no assunto. O Security Breach aparentava ser um game que ia se passar dentro de um mega shopping e 4 animatronics iam tentar comer o seu rabo.
coelho tanto quanto estranho que não parecia ser um animatrônico, mas também não parecia ser um humano e iria tentar te caçar também. Uma premissa básica, mas até que prometia bastante, já que o jogo aparentava ser muito bonito e com uma mecânica bastante pica. Só tinha um problema: nem a história dos jogos clássicos haviam sido terminadas. Ou seja, eles tinham que pelo menos explicar a história da maioria dos outros jogos, ou até mesmo pôr um fim na história dos clássicos e iniciar uma nova história. Eles não precisavam fazer isso tudo de uma vez, até porque ficaria coisa demais para um jogo só, mas no mínimo era eles explicarem algo dos clássicos. E adivinha o que eles fizeram? Deixaram mais buracos numa história que estava completamente furada. Eu não vou falar muito da gameplay aqui, porque vocês vão me julgar se eu falar que eu gosto da gameplay. Eu sei que tá toda bugada, mas sei lá. Eu gosto de FNAF Security Breach, mesmo sabendo que não é o melhor FNAF do mundo. Mas tem o melhor animatronic do mundo, se serve de informação. E outra coisa de FNAF Security Breach que não está aqui no roteiro, mas eu gostaria de mencionar, são os finais. Tipo, por que caralhos existe duas Vanessa e por que caralhos isso nunca mais é citado em nenhum lugar? Bro, outra coisa é tipo, o Freddy descarregava de 5 em 5 minutos. Aí, só porque a cabeça dele foi arrancada, agora ele não precisa mais de bateria e pode viver de boa? Ai, mas o Gregory poderia recarregar ele de outra forma. Irmão, a não ser que o Gregory seja realmente um mestre do mestre da robótica, eu acho que ele não conseguiria recarregar o Freddy, porque, mano, eu tenho quase certeza que isso daqui não é feito com qualquer pilha de lojinha do Seu Jorge, não. Puta que pariu! Finalmente cheguei nesse assunto. A merda dos livros. O principal motivo o principal motivo de eu ter desistido de FNAF é o Scott ter Meu Deus, eu não sei falar. O principal motivo de eu ter desistido de FNAF é o Scott ter canonizado a merda dos livros. Ou seja, o Bonnie Camarão é canônico. Agora, falando sério, você entende o que isso significa? Literalmente tudo que sabíamos de FNAF foi totalmente redefinido, seja redefinido de ordem ou mudado completamente. Os livros eram uma espécie de história alternativa para quando não tivesse jogo a gente se contentasse com algo de FNAF. E era legal, os livros contavam uma história bacana. Mas como história alternativa, ele poderia explicar algumas coisas do FNAF original, como as mecânicas do Funtimes e etc. Mas após literalmente tudo dos livros serem canonizados, virou mais confusão do que já era antes. Agora vamos para outro tópico. E sim, esse tópico foi pequeno, mas foi só porque eu queria declarar o meu ódio à canonização dos livros. Mano, isso me deixou muito puto na época. Eu me revoltei muito porque eu era muito fã de FNAF e tipo, eu amava o jogo e a história. Mas eu sinto até hoje que estava sendo feito de qualquer jeito já aquele ponto. Agora o tópico que iremos entrar era uma possível salvação de FNAF. Depois de tempos teremos um jogo de FNAF inteiro explicado. Bom, é o que o filme deixava entender.
Eba, olha só, vamos ter um filme de FNAF, onde com certeza eles vão explicar pelo menos o FNAF 1 e não iniciar outra história completamente do zero, onde o terror é mínimo, não é? Não é? No começo do vídeo eu disse que gostava do filme de FNAF, mas é impossível negar que ele foi uma puta decepção, tanto no terror quanto na história. Não que a nova história do filme seja ruim, dá pra fazer algo legal com aquilo. Mas tava todo mundo esperando uma explicação canônica de pelo menos um jogo de FNAF. Mas o que tivemos foi uma releitura que, pra falar a verdade, foi uma decisão bastante ousada. E outra coisa foi o hype desnecessário que o Scott botou nesse filme. Esse filme não deveria ser lançado. Deixando a entender que o filme seria horripilante, mas não foi tudo isso. Detalhe, eu não sei se foi com essas exatas palavras que o Scott hypou o filme. Eu não sei. Se alguém sabe a original aí, me confirma aí nos comentários. FNAF era um jogo com um potencial bem grande e que na verdade eu gosto bastante dele até hoje. Eu acompanho algumas coisas aqui e ali. E eu gosto bastante dos jogos, tanto que calma aí que eu vou ligar meu Xbox agora pra falar isso. Tanto que no momento eu tenho FNAF Help Wanted baixado e FNAF Sister Location. Sister Location eu nunca cheguei a zerar, porque eu nunca consegui passar da fase das menirinas. Porém o Scott se perdeu na história, nos jogos, nos livros e no que FNAF poderia se tornar. Eu acho que o Scott não estava preparado para o estouro de FNAF.